Olá, bem-vindo de volta ao percurso formativo do programa Alfabetiza Acre. Na segunda aula, você verificou um pouquinho sobre a estrutura e funcionamento deste programa. Já na terceira aula que você vai ver agora, com a assessora Osana, que é da Secretaria de Educação, da Educação de Jovens e Adultos, você vai entender um pouquinho mais sobre o perfil do alfabetizador que será trabalhado neste programa. Fique ligado e uma boa aula! Olá, alfabetizador! Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Osana e nessa trilha nós vamos estudar sobre o perfil e atuação do alfabetizador no programa Alfabetiza Acre. Mas quem é o alfabetizador? É um profissional voluntário, bolsista, com formação específica para atuar na alfabetização de jovens, adultos e idosos frente ao programa Alfabetiza Acre. Logo, esse alfabetizador ele é um agente da comunidade. Ora, quem mais específico para lidar com esse tipo de ensino do que aquele que convive com a realidade do público que vai ser atendido? Logo, o seu público-alvo são pessoas que desejam melhorar suas condições de vida em diferentes aspectos sociais, são estudantes que buscam retomar a educação formal para superar barreiras pessoais e profissionais, e tudo isso vai ser transformado num ser social ativo, capaz de transformação e de criação. Agora que nós entendemos qual é o perfil de você, alfabetizador, vamos agora entender qual é a sua função. A função do alfabetizador é desenvolver uma relação de educação dialógica com os alunos, ter um profundo conhecimento dos fundamentos da aprendizagem e das teorias de motivação, adotar uma postura flexível para atender as necessidades individuais dos alunos, utilizar uma variedade de estratégias pedagógicas, incluindo materiais lúdicos e dinâmicos que engajem os alunos, promover um ambiente de aprendizagem que estimule a reflexão crítica sobre os saberes construídos socialmente e organizar um espaço físico que encoraje a comunicação e a colaboração entre os alunos. Quando a gente fala desenvolver uma educação dialógica, você, professor, ao propor ao aluno a construção de um ambiente dialógico, significa criar um ambiente onde o conhecimento ele vai ser construído de forma interativa e dialógica entre o professor e o aluno. Essa abordagem, que é amplamente discutida e revalidada por Paulo Freire, ela vem contrastar a educação tradicional e bancária, aquela que coloca uma relação vertical entre o professor e o aluno, onde o professor ele vai ser visto como detentor do saber e o aluno vai ser aquele ser passivo, onde o professor vai depositar todo esse conhecimento. Na educação dialógica, por sua vez, a relação estabelecida, ela vem de forma horizontal, visando o quê? Visando fomentar nesse aluno a ele expressar suas ideias, a debater, a questionar, a se posicionar, construindo assim um conhecimento de forma colaborativa. Consequentemente, nós vamos ter a passagem desse ser que era passivo para um ser ativo. Agora, quando a gente passa para a teoria da aprendizagem, que também é de fundamental importância para você, alfabetizador, conhecer, a gente está falando de estudos que visam investigar, propor e solucionar questões direcionadas ao aprendizado humano. No entanto, quando eu falo para vocês que ele é um conjunto que vem propor soluções para a aprendizagem humana, ele não se fecha totalmente num corpo integral que vai solucionar todo aquele problema que é direcionado à aprendizagem humana, mas ele é um caminho a ser seguido. Então, dentre as teorias da aprendizagem, nós vamos ter aqui o inatismo. O inatismo, que também pode ser chamado de racionalismo, naturalismo ou nativismo, ele já parte de uma determinação biológica. O que significa isso? Significa dizer que nessa teoria, o aluno, o ser humano, ele já nasce com conhecimento. É aquilo que a gente sempre escuta, é um dom, ele já nasceu assim.
parte de um determinismo biológico. Quem nunca ouviu aquela frase, penso logo existe, de René Descartes? Então, René Descartes era um filósofo adepto do inatismo, da razão. Para ele, o ser humano já nascia com aquele conhecimento. Diferentemente do inatismo, nós vamos ter o ambientalismo. No ambientalismo, o ser humano, ele parte da seguinte concepção. O conhecimento, ele vai ser construído a partir das experiências que esse indivíduo vai sofrer. Aí a gente tem aquela famosa frase, o ser humano é uma tábula rasa. John Locke afirma isso. Por quê? Porque ele é um papel em branco, uma tábula rasa, e é a partir das experiências que ele vai vivenciando durante a sua vida que ele vai adquirindo esses conhecimentos. O ambientalismo, ele também pode ser conhecido como empirismo. Aí surge o interacionismo. Ele vai dizer, não, nem nasce com o indivíduo e nem é adquirido das experiências. O interacionismo, ele vai juntar os dois e vai dizer, não, o ser humano, o conhecimento, ele surge dessa relação recíproca entre o organismo e o meio. No momento que o homem ele vai agindo na natureza, na sociedade, ele também vai adquirindo o seu conhecimento. O interacionismo, ele pode ser chamado de construtivismo, socio-interacionismo, e nós temos dois pensadores amplamente conhecidos, Vygotsky e Piaget. Saindo do interacionismo, nós vamos ter o comportamentalismo. A palavra comportamentalismo, ela já diz muita coisa. Aquele ser humano, ele vai ser observado a partir do seu comportamento. É quase a mesma coisa do inatismo, né? O comportamentalismo, ele está ligado ao behaviorismo, que tem como filósofo principal, muitos filósofos, o Skinner, e ele analisa o comportamento, ou seja, o professor, colocando nessa ideia de relação entre professor e aluno, o professor ele vai depositar todo aquele conhecimento, toda aquela experiência no aluno. É observado somente o comportamento observável daquele aluno. Saindo do comportamentalismo, nós vamos para o cognitivismo, que está ligado ao interacionismo. E ele vai dizer justamente o que eu acabei de falar para vocês, que há essa interação recíproca entre o organismo e o meio. E aqui, novamente, né, nós podemos trazer, entre vários autores, Piaget e Vygotsky. E, por último, nós temos o humanismo, que ele trata mais de uma perspectiva de desenvolver, formar as atitudes do aluno. É como se fosse uma questão mais de paciente, o aluno é um paciente e o professor, ele é um médico, ele analisa mais questões psicológicas. É tanto que a gente vai ter Carl Rogers como o principal filósofo dessa corrente. Por que é importante você, alfabetizador, entender a questão da teoria da aprendizagem? Porque aqui você vai conseguir direcionar o seu trabalho. E se você conseguiu observar junto comigo, né, o trabalho do alfabetizador dentro da EJA, ele tem que estar ligado ao interacionismo e ao cognitivismo, nessa relação entre o organismo e o meio. Saindo da teoria da aprendizagem, nós vamos entrar na teoria da motivação. Você sabia que existem várias teorias da motivação que buscam entender como os alunos são impulsionados a aprender? É isso mesmo, alfabetizador. E eu trouxe para vocês as duas principais teorias da motivação. Nós vamos ter a autodeterminação, que é uma motivação influenciada pela necessidade de autonomia, competência e relacionamento social. E nós vamos ter a teoria de motivação da expectativa-valor, que é uma motivação determinada pela expectativa de sucesso e pelo valor que é atribuído às tarefas. A motivação na aprendizagem, ela tornou-se uma chave para a educação. E no momento em que há uma falha nisso, uma queda nesse processo de motivação, a gente consegue ver também uma falha no processo de aprendizagem. Por quê? Percebe-se que quando o aluno ele é motivado a aprender, ele se sente mais apto e engajado a realizar as tarefas. E quando você tem consciência desse aspecto alfabetizador, você consegue melhor conduzir o processo de aprendizagem do seu aluno. Mas não só a motivação.
É preciso também ter flexibilidade diante das dificuldades e das realidades do seu aluno. Porque, como vocês podem observar, a EJA é uma modalidade de ensino em que os seus alunos são pessoas de diferentes faixas etárias e que têm dificuldade de voltar ao processo de aprendizagem dentro da escola. Por quê? Então, você, como alfabetizador, vai ter que ter ampliação desse seu olhar, tem que ter esse olhar flexível para melhor conduzir o processo de aprendizagem dentro da sua aula, né? Buscar metodologias diferenciadas, conhecer as particularidades de cada seu aluno. Isso significa que é preciso, sim, usar diferentes estratégias, tanto para desafiar como motivar os seus alunos. E quando acontece isso, você promove e estimula os seus alunos visando o senso crítico e a sua emancipação. Só que, quando a gente fala, né, de todos esses aspectos direcionados à aprendizagem, é preciso também considerar que você, alfabetizador, precisa ter um ambiente amistoso e um espaço estimulador de aprendizagem. Ora, né, a EJA, uma boa aula na EJA, ela não se resume apenas em o aluno aprender, mas em fazer também com que esse aluno ele se sinta pertencente ao ambiente escolar, né? Então, aqui nós terminamos a nossa terceira aula desse percurso formativo do programa Alfabetiza Acre. Eu convido você, alfabetizador, a acessar a nossa plataforma, o nosso plano de estudo e realizar as atividades. Na próxima trilha, você vai estudar sobre andragogia e didática da alfabetização de jovens e adultos e idosos. Abraços e até mais!